dia para quem está conosco ao vivo, 5h59 em ponto. Seja muito bem-vindo ao nosso clube de leitura. Entramos ao vivo todos os dias a partir de 5h57, com uma contagem regressiva. Aguardamos aí esses 3 minutos iniciais para que as pessoas sejam notificadas, tanto pelo YouTube quanto pelo WhatsApp, onde elas recebem o link para o acesso a essa leitura. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Se estiverem me ouvindo bem e me vendo bem, a gente segue aqui com a nossa leitura. Tomar é Portugal, é isso? Tomar Portugal. Rosângela Alves colocou uma bandeirinha ali. Bom dia de Tomar Portugal. Que bacana, muito legal, né? Alciane Barbosa, Graça e Paz de Belém do Pará. Daiane de Mirassol, Piriri, Piauí, bastante gente aí conectado, né? E você que acompanha também em outro horário, deixe seu nome aí nos comentários e de onde você está nos acompanhando. Vamos abrir as nossas Bíblias em Levítico, no livro de Levítico. Paramos ontem no capítulo 5, né? Então vamos seguir aqui, capítulo 6. Pegue o seu papel, a sua caneta para anotações, seu bloco de notas, ou a sua própria Bíblia, né, que você está fazendo anotações nela, porque é bom que você anote. Vou te dar um toque hoje. O que é bom você anotar próximo? Talvez eu não falei nos 2 primeiros dias que nós já lemos Levíticos, mas nos últimos capítulos que nós lemos, nos capítulos anteriores, foram falados sobre as 5 ofertas, né? A oferta queimada, a oferta de alimentos. A oferta de alimentos também você vai ver na Bíblia falando sobre a oferta de manjares, tá? Oferta de manjares, oferta de alimentos. A oferta de paz, você vai ouvir falando também na Bíblia sobre oferta de pacificação ou sacrifícios de pacificação. A oferta pelo pecado e pela culpa. Então vem oferta queimada, alimento, paz, pecado, culpa. Culpa se divide em 2, né? Pecados involuntários e pecados voluntários. As 3 primeiras são ofertas de gratidão, livre e espontânea vontade. A oferta queimada, que é uma oferta por graça, né? É uma adoração. A oferta de alimentos, que é de cereais, seria um reconhecimento da grandeza de Deus, que tudo vem dele. Ali está incluso também as primícias, o primeiro fruto da terra, enfim. A oferta de paz, né? É pela paz, pacificação, tanto pessoal quanto de quem quer que seja, um familiar, um amigo. A oferta pelo pecado involuntário, que eu já expliquei ontem, e também voluntário. Então, essas 2 últimas eram obrigatórias, tá? Tudo isso é válido para os dias de hoje? De certa forma, sim, em Cristo. Não existe mais obrigação, ele já cumpriu. A gente vai falar sobre isso mais para frente, tá bom? Então, nós vamos... Que legal, tem gente dizendo que hoje está conseguindo acompanhar no momento ao vivo. Então nós vamos dar sequência. Já falamos sobre essas 5 ofertas. E aqui ainda vai continuar, do capítulo 6 ao 9, ainda vai continuar falando dessas ofertas, mas agora vai falar sobre a lei acerca dessas ofertas. Primeiro foi falado como que ela deve ser apresentada, tá? Como deve ser apresentada a oferta de manjares, como deve ser apresentada a oferta de alimento. Foi falado lá.
Agora nós vamos ler a lei sobre a oferta de manjares. Qual é a lei ali? O que realmente tem que ser cumprido? Por que entrou como lei? Então, nós vamos falar sobre isso, tá? Tanto a oferta pela culpa, pela transgressão, enfim. Vai dar aqui vários exemplos e nós vamos seguir então com a leitura. Vamos concluir primeiro aqui o capítulo 6, do 6 ao 7, e depois a partir do versículo 8 eu vou avisando vocês para vocês anotarem aí do lado da Bíblia, quando for falar da lei. A lei da oferta queimada, a lei da oferta de alimento, aí eu vou falar para vocês. Versículo tal a tal é a lei sobre tal oferta. Tá bom? Oremos então. Pai, rendo graças ao teu santo nome, porque o Senhor é muito bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Por causa delas estamos aqui, não somos consumidos. Por causa da tua graça temos redenção no teu sangue, aproximação de Deus. Por causa do nome de Jesus, oramos pedindo sabedoria e discernimento ao Senhor. Fale conosco através da tua palavra. Que assim seja. Amém. Então vamos seguir aqui com a leitura. Levítico, capítulo 6. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: se uma alma pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor e mentir ao seu próximo, veja agora o tanto de coisa que vai falar aqui, tá? O que seria uma transgressão? Aqui vai falar sobre transgressões, tá? Várias. Eu vou tentar listar aqui para vocês e eu vou te enviar no PDF, tá? Mas olha só, se uma alma pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor e mentir, então veja que aqui entrou como transgressão, mentira. Então, mentir ao seu próximo naquilo que lhe foi entregue para guardar, ou em amizade, ó, sabe aquela amizade traiçoeira? Entra como transgressão. Tá vendo? Então, mentir ao seu próximo, ou em amizade, ou em algo tirado por violência, ou seja, na força do braço, tomar posse daquilo que não é seu. Já foi 3. Ou enganar o seu próximo. Engano. Já foi 4 aqui. Ou se tiver achado o que se perdeu e mentir sobre com falso juramento. Já foi 5 aqui. Em todas essas coisas que um homem faz pecando, então será que porquanto ele pecou e é culpado. Aí vai falar qual é a lei, tá? O que ele tem que fazer nesse caso? Vai entrar agora aqui a lei. Então entenda, gente. Por que o livro de Levíticos? Ontem eu falava com uma pessoa, até aqui na igreja que eu ministro, e ela falou assim: poxa, pastor, estou muito feliz que agora estou entendendo o que eu estou lendo na Bíblia. Muito feliz. Uma outra me mandou uma mensagem e falou assim: agora eu entendo Levíticos, porque para mim não fazia nem sentido. O que esse monte de coisa que está escrito em Levíticos? Então, Levíticos é um livro de legislação, são leis. Aqui tem leis civis, leis morais, leis cerimoniais, como nós temos leis hoje. Por exemplo, hoje se uma pessoa for pega roubando, qual é a lei? O que a lei diz? Qual é a punição? Aí a lei ela tem vários adendos. Depende o que roubou, onde foi, se foi furto ou se foi roubo, foi a mão armada, era arma branca ou arma de fogo. Agora tem até aí, né? Não vou nem entrar nesse assunto, senão vai dar, como dizem, pano para manga aqui nos comentários, não quero falar sobre isso. Deixar esse negócio de lei aí para lá. Enfim, né? A lei acerca de pequenos furtos aí, né? Mas deixa para lá, nem vamos comentar sobre isso. Então, a lei que nos rege
A lei civil que nos rege no Brasil é uma. Para o povo judeu era essa aqui. E é até hoje, para vocês terem uma ideia. Até hoje o povo judeu vive com base nessa lei aqui. As leis civis, as leis morais, eles vivem com base no Pentateuco. Os 5 livros de Moisés, eles seguem isso aqui, até hoje. As leis civis, certo? Agora, se além de ele morar, por exemplo, em Israel, ele for um judeu, ele pertencer à religião judaica, então, como cidadão israelense, ele vai seguir as leis morais e civis que já estão aqui nesse livro, e alguns acréscimos, né, que foram colocando tanto os religiosos da época como os mestres e os políticos, e até hoje isso acontece. Mas a base é essa, da Constituição dos judeus. Agora, se além de cidadão israelense, ele também é um judeu por religião, então ele vai seguir também as leis cerimoniais daqui, ó. Cerimoniais. Como se chega até Deus, os sacrifícios que se apresentam, tudo vai ser daqui. Agora, se ele é um judeu por morar na região de Israel, né? Ele é um israelita, então ele vai seguir as leis morais daqui, as leis civis ele vai seguir daqui, porém as leis cerimoniais, religiosas, ele não vai seguir daqui se ele for um cristão. Então ele vai seguir o ensino de Cristo. Será que deu para entender? Será que ficou claro isso? Coloque aí nos comentários se vocês estão conseguindo fazer essa diferenciação. Então, todo país tem a sua Constituição. Os Estados Unidos da América, por exemplo, eles têm a Bíblia como base para a Constituição. Quando a pessoa vai a julgamento, eles colocam a mão sobre a Bíblia e jura falar a verdade, nada mais que a verdade, com base na Constituição moral da Bíblia. A partir da Bíblia, eles colocaram as leis tal, que são válidas, regentes para os dias atuais, por exemplo. Então, entenda, uma nação tem a sua Constituição. Sou brasileiro. Qual é a legislação brasileira? Leis de trânsito, seu código. Leis civis. Acerca de casamento, por exemplo, hoje em dia tem a união estável, que é um contrato. É válido no Brasil. Tá bom? Vocês estão entendendo? Algumas pessoas falaram que sim, estão entendendo. Só 3, 4, estou preocupado. Tá dando para entender mesmo? Então, essas leis aqui foram para conduzir o povo. E aí aqui está dizendo o seguinte, por exemplo, olha só, versículo 4. Então será que, porquanto ele pecou e é culpado, ele restituirá o que tirou violentamente e o que pegou enganosamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou a coisa perdida que achou, ou sobre tudo aquilo que jurou falsamente, e ele restituirá o principal e acrescentará 50%, a quinta parte, e dará àquele a quem pertence no dia de sua oferta pela transgressão. Então, veja o que a lei dizia. Isso aqui, gente, poxa, meu Deus do céu, tomara que vocês estão conseguindo entender. Então, isso aqui é uma lei civil. Quem era o legislador? Moisés. Moisés sentava em uma cadeira e ele ficava o dia inteiro julgando o povo. Vocês vão ver que uma hora ficou pesado, tinha muita gente para julgar, ele escolheu 70 juízes para ajudar ele a julgar. Aí a pessoa chegava lá e falava assim: Moisés, fulano de tal entrou na minha terra e tomou o meu gado à força, levou embora. Aí, ó, livro das leis. Ó, a lei diz aqui que quem tomar alguma coisa forçadamente tem que restituir aquilo que tomou e ainda pagar uma multa.
50% a mais. Acabamos de ler aqui. E perante a Deus também vai ter que pagar, vai ter que fazer um sacrifício para expiação dessa transgressão. Vocês estão entendendo como que a coisa funcionava? Hoje funciona dessa forma também. Você pecou, você é um cristão, você pecou diante de Deus, você tem que buscar reconciliação. Como isso? Aí existe as leis cerimoniais para os cristãos, está na cartilha do cristão, Mateus 5 ao 7, a gente já leu. E vamos falar muito mais sobre isso no decorrer do ano. Tá, mas e diante dos homens? Como que eu tenho que fazer? Vai ter que pagar. O que que diz a lei? Aí é o que está no contrato. Pegou uma coisa emprestada? Tá tudo escrito aqui, ó. Foi alguma coisa emprestada que pegou e não devolveu? Foi alguma coisa que achou? Você vê que aqui fala também, ó. Versículo 3, versículo 3. Olha na tela aí, ó. Ou se tiver achado que se perdeu e mentir sobre isso com falso juramento. Quer dizer, fulano perdeu a carteira. Aí você achou. Aí alguém chega e fala assim, poxa, fulano está dizendo que perdeu a carteira aqui. Você viu? Você achou a carteira. Tinha dinheiro dentro da carteira. Você pegou. Escondeu. Você viu ali o documento dele. Você sabe de quem é. Aí a pessoa chega e pergunta, fulano perdeu a carteira aqui ontem, deixou aqui onde você viu? Aí você pegou e fala assim, não, eu não vi. Tem certeza que você... Não, eu juro que não vi. É transgressão. Como está escrito aqui. Então, é isso. Para vocês entenderem, né, o que diz respeito ao livro de Levítico. Então, aqui está falando qual é a lei, como seria a restituição, o que teria que fazer. Tá? Vamos seguir aqui então com a leitura. Então, já falei aqui o versículo 5, agora o versículo 6. E ele trará, então, além de restituir, além de restituir e acrescentar a quinta parte, ainda tem o que vai fazer diante de Deus, versículo 6. E ele trará a sua oferta pela transgressão ao Senhor. Vai ter que ser um carneiro sem defeito do rebanho, com a tua estimativa, por oferta pela transgressão, trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor. E será perdoada qualquer coisa de todas que ele tenha feito em transgressão. Então veja, quando pega a oferta, leva até o sacerdote faz a expiação da culpa por causa daquela oferta. E o sacerdote, por causa do que ele fez, tem autoridade para perdoar, ou seja, olha, foi perdoada todas as suas transgressões, certo? Como que entra isso para nós nos dias de hoje? Anote aí do ladinho, anote do lado aí, coloca assim, ó, vou dar um toque para quem não esteve nos primeiros dias. Você vai colocar do lado assim, 6, que é de capítulo, 6, que é de capítulo, 2 pontos, 7, que é de versículo, igual. Então, coloca 6, 2 pontos, 7, igual. Certo? Colocou isso? Aí você vai escrever assim, nos dias de hoje, tô só te dando um toque aqui como você pode fazer as suas anotações. Nos dias de hoje, a expiação pelas ou por nossas transgressões é através de Cristo. Uma referência, tem várias, uma referência bíblica para isso. Isaías, anote, Isaías 53, versículo 10.
Pegue o seu marca-texto, vá lá no capítulo 6, versículo 7, dá uma grifada, ó, grifa, pronto. Olha que bacana. Então você grifou aqui, você colocou aqui a referência. Quando você estiver folheando a sua Bíblia, ou até lendo com alguém para ensinar, você vai ver aqui, ó. E o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor, e será perdoada qualquer coisa de todas que ele tenha feito em transgressão. O que são as transgressões? Mentira, tomou alguma coisa pela força, engano, jurou falsamente, traiu a confiança de alguém, enfim, tudo quanto é transgressão. Naquela época, o sacerdote recebia a oferta do transgressor, expiava a culpa dele e era tudo perdoado. Como isso se cumpre em nós? O profeta Isaías já tinha profetizado, Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, é um capítulo messiânico, fala sobre Cristo. Lá no versículo 10, aqui vai falar tudo, versículo 4, ó, certamente ele tomou sobre si as nossas dores, tal, e vai falando, ó. Versículo 5, ó, porém ele foi ferido por nossas transgressões, então ele foi ferido por nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, aí vai, versículo 10, contudo, agradou ao Senhor feri-lo. Então, se antes agradava ao Senhor o sacrifício de um animal para expiação da culpa, agora agradou ao Senhor ferir o próprio filho. Ele o submeteu ao padecimento. Quando tu vieres a fazer da alma dele uma oferta pelo pecado, ele verá a sua descendência, ele prolongará seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas mãos dele. Então aqui está dizendo que Deus se agradou que Cristo fosse ferido e padecesse como oferta pelos nossos pecados. E a partir de então, toda a descendência prospera por causa do sacrifício de Cristo. Então, se naquela época um sacerdote tinha autoridade para expiação de transgressão, de culpa, ao receber uma oferta, Cristo é a própria oferta e ele é o sumo sacerdote que expia os nossos pecados e as nossas culpas. Não é legal isso? Pastor, mas onde está falando isso no Novo Testamento? Marca aí do ladinho. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45. Porque se alguém pecasse, tinha que pagar o resgate, né? Tem uma lei que diz isso. Marcos, nós até já lemos isso. 10, versículo 5. Ó. Cinco não, desculpe, 45, perdão, 45. Eu falei 45, né? Abri errado. Marcos 10, 45. Aqui. Porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, aqui é uma confirmação, isso se chama interpretação do texto que nós lemos com a própria palavra, hermenêutica, palavra comprovando a palavra. Vamos lá. Levíticos diz que se uma pessoa pecar, cometer uma transgressão, precisa pagar um resgate. Isaías diz que quando Cristo viesse, Deus se agradou que ele pagasse por todos nós. No livro de Marcos ele confirma que ele veio para pagar esse resgate. É muito legal, né? É Bíblia comprovando a Bíblia, interpretando o texto. Isso é muito legal. Vamos crescer em conhecimento, sabedoria e graça diante do nosso Deus. Tudo isso que eu estou falando para você aqui tem um breve resumo no PDF que eu coloco lá no WhatsApp. Por isso você tem que estar no WhatsApp. Tem que estar no grupo. Permaneça no grupo. Então vamos voltar aqui para o capítulo 6,
paramos no versículo 7. Agora é o seguinte, ó, anote aí do lado. Capítulo 6, 2 pontos. Do 8 ao 13, então coloque assim, ó, 6, 2 pontos, 8 ao 13. Do 8 ao 13 vai falar sobre a lei da oferta queimada. Pronto. Capítulo 6, do 8 ao 12. Do 8 ao 13, desculpe. Capítulo 6, do 8 ao 13. Vai falar sobre a lei da oferta queimada. Vamos ler? Ó, Raidilza. Tal mesmo... anotando, vai estar junto no PDF que o senhor manda. Minha Bíblia é pequena ainda, vou comprar uma dessa. Sim, depois eu vou colocar o link para quem quiser adquirir uma Bíblia dessa, tá? Vamos ler aqui, ó. É uma leitura de conhecimento, vamos fazer uma leitura corrida. Vai falar agora sobre a lei da oferta queimada. E o Senhor falou a Moisés dizendo: ordena a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta queimada, isto é, a oferta queimada. Porque queimará sobre o altar a noite toda até o amanhecer, e o fogo do altar arderá nela. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e os seus calções de linho, e ele colocará sobre a sua carne, e levantará as cinzas que o fogo consumiu com toda a oferta queimada sobre o altar, e ele colocará ao lado do altar. E ele se despirá de suas vestes e colocará outras vestes e levará as cinzas para fora do acampamento até um lugar limpo. O fogo sobre o altar queimará nele, não se apagará, e o sacerdote queimará lenha sobre ele todas as manhãs e colocará a oferta queimada em ordem sobre ele, e queimará sobre ele a gordura das ofertas de paz. O fogo deverá sempre queimar sobre o altar e nunca se apagará. Agora do versículo, anote aí, capítulo 6, do versículo 14 ao 23. Vocês já sabem como anota, não vou ficar aqui parando para anotar, senão a gente demora muito. Anotem vocês aí. 6, 2 pontos, 14 ao 30. A lei da oferta pelo pecado agora. Anote aí. A lei da oferta pelo pecado. Do 24 ao 30. Oh, meu Deus. É isso mesmo, do 24 ao 30, né? 24 ao 30? Perdão, gente, estou confundindo aqui, desculpe. Do 14 ao 23, do 14 ao 23, desculpe, 14 ao 23, lei da oferta de alimentos, me perdoe. 14 ao 23, lei da oferta de alimentos. Dá um tempinho que eu falei errado, né? Então vamos lá, vou repetir. Levítico 6, do 14 ao 23, lei da oferta de alimentos. E esta é a lei da oferta de alimentos. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar. E ele tomará um punhado da farinha da oferta de alimentos e do seu óleo, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de alimento, então o queimará sobre o altar, por cheiro suave e memorial ao Senhor. E o restante dela, Arão e seus filhos comerão. Com pão ázimo se comerá no santo lugar, no pátio do tabernáculo da congregação. Eles o comerão. Então, já foi falado aqui que as ofertas de alimento, elas serviriam também para o sustento do sacerdote e os seus filhos, e posteriormente também você vai ver aqui se estendendo a assistência aos pobres, às viúvas, aos estrangeiros. A gente vai vir falando mais sobre isso, tá? Então eles comeriam, versículo 17. E não se cozerá com fermento,
Eu lhes dei sua porção das minhas ofertas feitas por fogo. É coisa santíssima. Assim é a oferta pelo pecado, e assim a oferta pela transgressão. Todo homem entre os filhos de Arão comerá dela. Será para sempre um estatuto para as vossas gerações acerca das ofertas do Senhor feitas por fogo. Todo aquele que tocá-las será santo. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que eles oferecerão ao Senhor no dia em que for ungido. A 10ª parte de um éfa de farinha fina para a oferta de alimentos perpétua, metade dela pela manhã e metade à noite. Em uma panela se fará com óleo, e quando estiver assada, a trarás, e os pedaços assados da oferta de alimentos tu oferecerás por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote que entre os seus filhos for ungido em seu lugar o oferecerá. Isto é um estatuto eterno ao Senhor, e será queimada completamente, pois toda a oferta de alimento do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Então, o sacerdote também tinha que apresentar a oferta dele quando ele seria ungido. Cheguei aqui para o serviço. Então, pela manhã você vai apresentar um tanto, à tarde vai apresentar outro tanto e vai deixar queimar tudo. Essa tem que queimar toda. Agora, do versículo 24 ao 30, anote aí. Lei da oferta pelo pecado. 6, 2 pontos. 24 ao 30. Lei da oferta pelo pecado. 24. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: Esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se mata a oferta queimada, se matará a oferta pelo pecado perante o Senhor. É coisa santíssima. O sacerdote que a oferecer pelo pecado, a comerá. No santo lugar se comerá, no pátio do tabernáculo da congregação. Tudo que tocar a sua carne será santo. E quando houver aspersão do sangue sobre alguma veste, tu lavarás o que foi aspergido no santo lugar. E o vaso de barro em que a veste for encharcada será quebrado. E se for encharcada num vaso de barro, esse deverá ser esfregado e enxaguado com água. Gente, veja, meu Deus, que Deus cuidadoso, que Deus detalhista. Olha só, preste atenção. O sacerdote recebeu a oferta pelo pecado. Vai degolar um animal, vai pegar sangue, vai aspergir 7 vezes no altar. Em alguns casos, vai aspergir também nos chifres do altar. Em alguns casos, vai aspergir na cortina do tabernáculo. Em alguns casos, vai ungir o dedão do pecador, a ponta da orelha do pecador. A gente vai ouvir falando sobre isso. Mexe com muito sangue. Então Deus está falando aqui o seguinte: se esse sangue for aspergido na roupa do sacerdote, vai ter que lavar essa roupa. Gente, a gente sabe hoje, né? Claro, né? Que tem que lavar e como lavar. Hoje nós sabemos. Mas Deus aqui está orientando um povo que vivia no Egito sem regra, sem lei, não sabia de nada. Então ele está falando o seguinte: sacerdote, você vai ter que lavar essa roupa se ela for aspergida com sangue. Você vai deixá-la de molho. Você vai enxaguar ela em um recipiente de barro. Então é o seguinte: depois que você lavar a sua roupa dentro desse recipiente de barro, quebra esse vaso, não vai servir para mais nada. Você vê que coisa? Agora, se for dentro de um recipiente de bronze, versículo 28, se for dentro de um recipiente de bronze, você vai ter que esfregar e enxaguar com água. É muito legal, né? O cuidado que a gente vê e a orientação. Então a gente entende aqui que isso é um texto narrativo, uma leitura de conhecimento. Simples assim, ponto. Não tem nada que espiritualizar aqui. Não tem nada que acrescentar aqui. Versículo 29. Todos os homens entre os sacerdotes a comerão, é coisa santíssima.
E nenhuma oferta pelo pecado, da qual qualquer sangue é trazido para o tabernáculo da congregação para reconciliar-se no santo lugar, se comerá. Será queimado no fogo. Certo? Vamos para o próximo capítulo agora, capítulo 7. Capítulo 7, marque aí na sua Bíblia. 7, do versículo 1 ao 10. Oferta pela culpa. Capítulo 7, do versículo 1 ao 10. Oferta pela culpa. Olha o Manassés aí falando. Tudo bem, Manassés? Deus abençoe. Vemos que viver na lei não era nada fácil. Obrigado, Senhor, pela graça. Ela me alcançou. É isso aí. Então você vê, tem algumas leis morais aqui e de convivência civis também, que nós vamos ver aqui. Quando a gente voltar lá no livro de Lucas, que é o próximo que a gente vai ler, vamos voltar aos evangelhos, você vai ver os fariseus falando, olha, na lei fala que não podia comer sem lavar as mãos, seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. Aí Jesus falou, gente, hipócrita, aquilo foi falado naquela época, o povo vivia no deserto, tinha que se higienizar e tal, e outra coisa, não precisa hoje ter uma lei para a gente saber que tem que lavar a mão antes de comer, né, gente? Ou você não lava a mão antes de comer? Então, era uma lei moral, isso não é pecado. Pecado não é o que entra, porque o que entra, ainda que seja sujo, vai sair também. E se tiver algum micróbio ali, alguma coisa, vai prejudicar o seu próprio corpo. É doença para o seu próprio corpo, mas o corpo fica por aí. O que contamina, na verdade, é o que sai, porque é da boca do homem procede o que está no coração, os maus desígnios. Aí Jesus sai falando lá. Você vê como que a gente vai entendendo melhor a Bíblia, com a interpretação correta? Capítulo 7, do versículo 1 ao 10. Lei da oferta pela culpa. Do mesmo modo, esta é a lei da oferta pela transgressão, é a coisa santíssima. No lugar onde eles matam a oferta queimada, eles matarão a oferta pela transgressão, e o seu sangue se aspergirá sobre o altar em redor. E dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a entranha, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está sobre os lombos, e o redanho que está sobre o fígado, com os rins, se tirará, e o sacerdote a queimará sobre o altar em oferta feita por fogo ao Senhor, isto é, uma oferta pela transgressão. Todo homem entre os sacerdotes a comerá, no santo lugar se comerá, é coisa santíssima. Como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela transgressão. Há uma só lei para elas, o sacerdote que fizer a expiação a terá. Então, o sacerdote que fez a expiação vai ter. E o sacerdote que oferecer a oferta queimada de algum homem, este sacerdote terá a pele da oferta queimada que ele oferecer. Então, é uma oferta queimada, vai arrancar a pele, o couro. Aquele couro vai ser de quem? Do sacerdote que ofereceu. Aquele couro servia para muitas coisas, né? Roupa, tapete, etc. e tal. E toda oferta de alimento que se assar no forno, e tudo que se preparar na frigideira e na panela, será do sacerdote que a oferecer. E toda oferta de alimento misturada com óleo ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. Gente, vocês estão entendendo aqui como que se a gente tiver esse olhar puro para a oferta, a gente entende o que acontece nos dias de hoje? Se a gente entender que é uma coisa que o próprio Deus instituiu lá atrás para manter o sacerdote e os seus filhos, você apresentará a sua oferta tranquilo. Mas é claro que hoje existem excessos, né? Hoje existem ostentações, hoje existem profetas. Passou domingo agora aí uma reportagem aí do o apóstolo sedutor. Não sei se vocês viram, passou no domingo, espetacular. O apóstolo sedutor, sem camisa, barbinha, tal, todo galanteador e apóstolo, fazendo revelações e tal, e seduzindo as mulheres aí, usando a palavra do Senhor. Misericórdia.
ostentando carro, isso, aquilo outro. Se essa pureza que fosse mantida, né, até os dias de hoje, mas por causa de alguns, outros pensam, né, eu vou dar dinheiro na igreja para ficar enriquecendo o pastor, infelizmente isso é uma realidade. Então você precisa ter discernimento, olhos apurados, conhecer a comunidade, saber realmente o que está sendo feito, né, com as ofertas, se realmente é apenas para o sustento e para a comunidade, enfim. Hoje não é uma coisa muito fácil para nós, né, que vivemos em tempos de corrupção, mas você vê como é uma coisa tão tranquila. Na época dos apóstolos a gente vê isso acontecendo também. Quando a gente estiver lendo lá, você vai ver. Versículo 11 ao 21 agora. Lei da oferta pela paz, oferta de pacificação. Anote aí, 7, 11 ao 21, a lei da oferta pela paz. E esta é a lei do sacrifício das ofertas de paz, que ele oferecerá ao Senhor. Se ele oferecer por ação de graças, então, com o sacrifício de ação de graças, ele oferecerá bolos ázimos, misturados com óleo, e coscorões ázimos ungidos com óleo, e os bolos misturados com óleo de farinha fina, fritos. Além dos bolos, ele oferecerá, como sua oferta, pão levedado, com o sacrifício de ação de graças, das suas ofertas de paz. E de toda a oblação ele oferecerá uma por oferta alçada ao Senhor, e será do sacerdote que aspergir o sangue das ofertas de paz. E a carne do sacrifício de suas ofertas de paz por ação de graças se comerá no mesmo dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. Mas se o sacrifício de sua oferta for um voto ou oferta voluntária, se comerá no mesmo dia em que a oferecer o seu sacrifício, e no dia seguinte o que restar também se comerá. Mas o restante da carne do sacrifício, ao terceiro dia, será queimado com fogo. E se alguma carne do seu sacrifício das ofertas de paz se comer no terceiro dia, não será aceito, nem será imputado ao que a ofertou, será uma abominação, e a alma que a comer levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa impura não será comida, será queimada com fogo. E quanto à carne, todo aquele que estiver limpo pode comer dela. Mas a alma que comer da carne do sacrifício das ofertas de paz, que pertence ao Senhor, tendo ela sobre si a impureza, aquela alma será extirpada do seu povo. Além disso, a alma que tocar em alguma coisa impura, com a impureza de homem ou qualquer animal impuro, ou qualquer coisa abominável impura, e comer da carne do sacrifício das ofertas de paz que pertence ao Senhor, aquela alma será extirpada do seu povo. Fique tranquilos que mais para frente vai ter a lei sobre as impurezas. O que é impuro? Está falando aqui, a alma que tocar em um animal impuro. O que é um animal impuro? O que é uma pessoa impura? O que é considerado impureza? Mais para frente vai falar, tá? Então agora do versículo 22 ao versículo 27 vai falar sobre a proibição de comer sangue. Versículo 22 ao 27, a proibição do comer sangue. E falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo, não comereis gordura de boi, nem de ovelha, nem de cabra. E a gordura do animal que morre por si, e a gordura do que é dilacerado por animais, poderá ser utilizada em qualquer outro uso, mas de nenhuma maneira comereis. Você vê que isso tornou-se aí tradição até os dias de hoje. Uma coisa é você pegar um animal vivo, sacrificar aquele animal e imediatamente fazer o que tem que ser feito para que ele seja comido. Outra coisa é você ver um animal dilacerado. Aquele animal não se come, aquele animal joga fora. Quando eu era criança, eu tinha isso comigo. Eu vi, poxa, mas por que aquele animal morreu e não comem ele? Por que tem que jogar fora?
Provavelmente ele tinha alguma doença, por isso morreu, alguma peste, alguma praga, enfim. Às vezes a gente vê, né, algumas reportagens que mostram aquele monte de peixe na beira da praia, tudo morto. Aí eu olhava aquilo e falava, nossa, mas esse tanto de peixe é só pegar e levar para comer. Não, aquele peixe não serve para comer. Não serve. Uma vez eu fui em uma granja, né, de criação mesmo, de frango. Tem até eu coloquei até na minha rede social. Um mundo assim de frango, assim, tudo ali sendo criados para chegar ao tempo certo do abate, né? E às vezes acontecia de um frango pular assim do nada, dava um grito, pulava e caía, morto. Pulou, caiu morto. Aí ficava por ali. No final levavam os vivos e aquele monte ali que ficava morto não era próprio para mandar para o abate. Que ele morreu ali, deu um ataque, alguma coisa, não daria tempo para levar para o abate e fazer todo o procedimento de resfriamento, congelamento próprio para o uso. Aquele ali não poderia levar para o mercado. Enfim, então aqui está dizendo uma coisa semelhante, tá? Então, a gordura do animal que é dilacerado por animais, né? Houve uma briga ali, um matou o outro, poderá ser utilizada em qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma comereis. Versículo 25. Porque qualquer que comer a gordura do animal oferecido por homens ao Senhor em ofertas feitas por fogo, essa alma será cortada do seu povo. E também nenhum sangue comereis. Qualquer de aves, quer de animal, em qualquer das vossas habitações. Toda alma que comer qualquer tipo de sangue, essa alma será cortada do seu povo. E o Senhor falou a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo, aquele que oferecer o seu sacrifício das ofertas de paz ao Senhor, trará a sua oblação ao Senhor do seu sacrifício de ofertas de paz. As suas próprias mãos trarão as ofertas do Senhor feitas por fogo. A gordura com o peito ele trará, para que o peito possa ser movido por uma oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e dos seus filhos. Veja que interessante isso, né? Muito interessante. A partir aqui do versículo 27, anote aí, do versículo 27 até 27 não, 28. Do versículo 28 até o 38 vai falar sobre as partes dos sacerdotes. Então falou sobre o peito, né? Nós lemos aqui. Nós já lemos o 28, o 29, o 30 e o 31, né? O finalzinho fala aqui, e o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. E aqui vai seguir falando até o 38, vamos ver. E a espátula direita dareis ao sacerdote, por oferta alçada dos sacrifícios de vossas ofertas de paz. Aquele que entre os filhos de Arão oferecer o sangue das ofertas de paz e a gordura, esse terá a espátula feita por sua porção. Por quê? O peito movido e a espátula alçada eu tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios, as ofertas de paz, e os dei a Arão, o sacerdote, e aos seus filhos por estatuto eterno entre os filhos de Israel. Esta é a porção da unção de Arão e da unção dos seus filhos, das ofertas do Senhor feitas por fogo, no dia em que ele os apresentou para ministrar ao Senhor o ofício do sacerdote, que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu por estatuto eterno através de suas gerações. Esta é a lei da oferta queimada e da oferta de alimentos e da oferta pelo pecado e da oferta pela transgressão e da oferta das consagrações e do sacrifício das ofertas de paz, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ele ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas oblações
ao Senhor no deserto do Sinai. Pronto. Vamos agora para o capítulo 8. Capítulo 8. Deixa eu só fazer uma nota aqui. É só leitura de conhecimento agora, não tem nenhum comentário, não é necessária interpretação. Capítulo 8, vamos ler aqui para seguir o plano. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma Arão e seus filhos com ele, e as vestes, e o óleo da unção, e um novilho por oferta pelo pecado, e 2 carneiros, e um cesto de pães ázimos, e reúne toda a congregação à porta do tabernáculo da congregação. E Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, e a assembleia foi reunida à porta do tabernáculo da congregação. E Moisés disse à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Deixa eu só desligar o som aqui. Estava dando uma microfonia aqui. Desculpe. Versículo 4. E o Senhor fez como o Senhor lhe ordenou. E Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. E a assembleia foi reunida à porta do tabernáculo da congregação. E Moisés disse à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés trouxe Arão e seus filhos e os lavou com água. E lhes vestiu a túnica e cingiu com cinto e vestiu-lhe o manto e colocou o éfode sobre ele e cingiu com o cinto tecido do éfode e o ajustou nele. Depois eu vou mostrar fotos para vocês dessas vestimentas, tudo no tempo certo. E ele pôs-lhe o peitoral e também colocou no peitoral o urim e o tumim. E pôs a mitra sobre a sua cabeça, e também sobre a mitra, na sua parte frontal, ele pôs a lâmina de ouro e a coroa santa, como o Senhor ordenou a Moisés. A gente vai depois ler lá Êxodo, Números, e aí eu mostro para vocês as fotos dessas coisas. Versículo 10. E Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele e santificou. E ele aspergiu 7 vezes o altar e ungiu o altar de todos os seus vasos, como também a pia e o seu pé, para santificá-los. E ele derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. E Moisés trouxe os filhos de Arão e colocou as túnicas sobre eles, e cingiu-os com cinto, e colocou neles gorros, como o Senhor ordenou a Moisés. Ele trouxe o novilho por oferta pelo pecado, e Arão e os seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho por oferta pelo pecado e o matou. E Moisés tomou o sangue e o pôs sobre os chifres do altar em redor com o seu dedo e purificou o altar. Depois derramou o sangue na base do altar e o santificou para fazer reconciliação sobre ele. E ele tomou toda a gordura que estava na entranha e o redor sobre o fígado e os 2 rins e a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho e o seu couro e a sua carne e o seu esterco ele queimou com o fogo fora do acampamento, como o Senhor ordenou a Moisés. E ele trouxe o carneiro da oferta queimada, e Arão e os seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E ele o matou, e Moisés aspergiu o sangue sobre o altar e ao redor. E ele cortou o carneiro em pedaços, e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. E ele lavou a entranha e as pernas com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Era um sacrifício queimado de cheiro suave, uma oferta feita por fogo ao Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. E ele trouxe o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e os seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e ele o matou. E Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito. E ele trouxe os filhos de Arão, e Moisés pôs o sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da mão direita e sobre o dedo grande do pé direito. E Moisés aspergiu o sangue sobre o altar e ao redor. E ele tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que estava na entranha, e o redanho sobre o fígado,
e os 2 rins, e a sua gordura e a sua espádua direita. E do cesto dos pães ázimos que estava diante do Senhor, ele tomou um bolo sem fermento e um bolo de pão azeitonado e uma obreia e os pôs sobre a gordura e sobre a espádua direita. E tudo isso ele pôs nas mãos de Arão e sobre as mãos de seus filhos e os moveu por oferta movida perante o Senhor. E Moisés tomou das suas mãos e os queimou no altar sobre a oferta queimada. Estas foram as consagrações por cheiro suave, isto é, uma oferta feita por fogo ao Senhor. E Moisés tomou o peito e moveu por oferta movida perante o Senhor. Aquela foi, pois, a parte de Moisés. E o carneiro da consagração, como o Senhor ordenou a Moisés. E Moisés tomou o óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e o aspergiu sobre Arão e sobre as suas vestes e sobre os seus filhos e sobre as suas vestes e sobre as vestes de seus filhos com ele. E santificou a Arão e as suas vestes e os seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e aos seus filhos: cozei a carne na porta do tabernáculo da congregação e ali a comei com o pão que está no cesto das consagrações, como eu ordenei, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. E o que restar da carne e do pão queimareis com fogo, e não saireis da porta do tabernáculo da congregação por 7 dias, até se cumprirem os dias da vossa consagração. Por 7 dias ele vos consagrará, como se fez nesse dia. Assim o Senhor ordenou que se fizesse para fazer expiação por vós. Portanto, ficareis à porta do tabernáculo da congregação, dia e noite, por 7 dias, e fareis a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. Então Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenou pela mão de Moisés. Então veja, era um turno, tá? Um período. Então, chegou ali para servir ao Senhor, tinha que fazer todo esse ritual. Oferta de purificação pelo pecado, ele não podia estar em pecado, vestia aquela roupa, aspergia o sangue, tudo que a gente leu aqui. Durante 7 dias eles teriam que ficar dessa forma. Vai ter uma troca de turno, faria tudo de novo, tudo dessa forma, tá? Vamos para o capítulo 9. Oblação é oferta, é sacrifício. Ivonete, pastor, o que é oblação? É oferta, é sacrifício. Oblação era uma oferta que continha também algo derramado, azeite derramado, sangue derramado. Capítulo 9, versículo 1. E aconteceu no 8º dia que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel, e ele disse a Arão: toma um novilho por oferta pelo pecado e um carneiro por oferta queimada sem defeito e oferece-o perante o Senhor. E aos filhos de Israel falará dizendo: toma um cabrito entre as cabras por uma oferta pelo pecado e um novilho e um cordeiro, ambos de 1 ano, sem defeito, por oferta queimada. Também um novilho e um carneiro por ofertas de paz, para sacrificar perante o Senhor. E uma oferta de alimentos, misturado com óleo, porque o Senhor vos aparecerá hoje. Então mandou trazer todo o povo, se congregar ali, apresentar a oferta que o Senhor iria aparecer. E eles trouxeram o que ordenara Moisés diante do tabernáculo da congregação, e chegou-se toda a congregação e ficou em pé perante o Senhor. E disse Moisés: esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesse, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: vai até o altar e oferece a tua oferta pelo pecado e a tua oferta queimada, e faze expiação por ti mesmo e pelo povo. E oferece a oferta do povo e faz expiações por eles, como ordenou o Senhor. Por isso Arão foi ao altar, matou o novilho da oferta pelo pecado, que era para si mesmo, e os filhos de Arão trouxeram o sangue, e ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar, e derramou o sangue na base do altar. Mas a gordura e os rins e o redanho sobre o fígado da oferta pelo pecado, ele queimou sobre o altar, como o Senhor ordenou a Moisés. E a carne e o couro ele queimou com fogo fora do acampamento. E ele matou a oferta queimada, e os filhos de Arão lhe apresentaram o sangue que ele aspergiu sobre o altar ao redor. E eles lhe apresentaram a oferta queimada com seus pedaços e a cabeça, e ele queimou sobre o altar. E ele lavou a entranha, as pernas
e as queimou sobre a oferta queimada no altar. E ele trouxe a oferta do povo, e tomou o bode, que era a oferta pelo pecado, do pecado pelo povo, e o matou, e ofereceu pelo pecado como primeiro. E ele trouxe a oferta queimada, e a ofereceu de acordo com o costume. E trouxe a oferta de alimentos, e dela tomou um punhado, e a queimou sobre o altar, ao lado do sacrifício queimado da manhã. Ele também matou o novilho e o carneiro por sacrifício das ofertas de paz, que era pelo povo, e os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue, que ele aspergiu sobre o altar e ao redor. E a gordura do novilho, e o carneiro, e a cauda, e o que cobre a entranha, e os rins, e o redanho sobre o fígado. E eles colocaram a gordura sobre os peitos, e queimou a gordura sobre o altar, e os peitos e a espada à direita Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés ordenou. Eu só estou lendo aqui, gente, vocês estão vendo que é só um ritual, tudo já foi explicado. Por que eles estão fazendo isso? Porque tudo era ordem. O Senhor ia aparecer ali, a glória do Senhor ia descer, e para descer tinha que fazer isso. Veja como era cansativo tudo que tinha que fazer para poder a glória aparecer. E Arão levantou as suas mãos em direção ao povo e os abençoou. E desceu, e desceu depois de ter oferecido a oferta pelo pecado, e a oferta queimada e a oferta de paz. E Moisés e Arão entraram no tabernáculo da congregação e saíram, e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Em forma de nuvem, fumaça encheu. A glória do Senhor apareceu a todo o povo. E saiu um fogo diante do Senhor, e consumiu sobre o altar a oferta queimada e a gordura. Vendo isso, todo o povo gritou e caiu sobre suas faces. Ponto. A gente para por aqui. Cansativo. Veja como era o ritual, né? Como isso acontece hoje? Nós vamos ver lá no livro, na carta aos Hebreus. Quando a gente estiver lá, vocês vão entender. Mas é muito bom a gente passar por aqui, para que vocês possam entender como isso se completa lá no Novo Testamento em Cristo. Tá bom, gente? Bom, deu o nosso horário aqui. Agora eu vou dar uma olhada aqui nos comentários e vou responder perguntas. Seu compromisso da leitura diária com a Bíblia já está concluído. Deus abençoe o seu dia, que a graça dele esteja sobre a sua vida e tenha misericórdia de todos nós, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Agora, se alguém tiver alguma pergunta referente ao que nós lemos, tá? Não faça pergunta de Apocalipse, ainda não está na hora, tá bom? Eu vou ler os comentários e responder perguntas aqui. Um abraço a todos. Deus abençoe.
Tchau, tchau.